Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre o mercado da bola. Existe a possibilidade de Romarinho vir jogar no Corinthians? Está livre no mercado, vou te contar esta história com novidade. Vamos falar sobre a possibilidade de Romeu Tuma Júnior deixar o cargo aí de presidente do Conselho Deliberativo. Vamos falar também sobre Rodrigo Garro. Volta quando? O que está acontecendo com o Rodrigo Garro? E também aí sobre Corinthians e Noroeste. Certo, fiel? Já deixa seu like, se inscreve no nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. Além de ajudar o canal Corintianeiro a crescer cada dia mais. Combinado? Então, vamos falar de Corinthians. Já quero começar aqui com Corinthians e Noroeste. Corinthians que joga amanhã diante do Noroeste com vários e vários desfalques, tá, fiel? Mas dentre eles, vamos falar os principais, tá? Rodrigo Garro, lesão no joelho. Breno Bidon, seleção. Mateuzinho, desconforto na coxa, tá, fiel? Que será outro desfalque aí do timão. Teremos aí também o nosso José Martínez, que vem fazendo partidas super interessantes no Corinthians, tá? Se eu não me engano, o Alex Santana também, mas tem que confirmar ainda. Qualquer coisa vocês deixam no comentário aí. Então, desses desfalques, a gente está falando aqui de jogadores titulares, jogadores que compõem o time do Corinthians e que são peças fundamentais nesse time do Timão. Principalmente a ausência de Rodrigo Garro, que ainda não estreou para o Corinthians neste ano, e nem Breno Bidon, que segue com a seleção. Inclusive, fiel, o São Paulo teve alguns jogadores convocados para a seleção sub-20 e o São Paulo não liberou, tá? Eu não vejo vantagem hoje para o Corinthians liberar um jogador para a seleção sub-20, cara. O cara vai lá, desfalca o time, deixa de entrosar novamente, porque eles ficaram bastante tempo aí sem jogar. Está lá não sei na onde, jogando aí contra Bolívia, Paraguai. Ninguém vê isso. Eu vou ser sincero para vocês. Ah, corintianeiro, você não é um cara patriota, tal, o cara tem que ir lá representar a seleção. Quem representar a seleção o quê, cara? A seleção tá abandonada já faz tempo. Aí a gente tá lá um meio-campo importante, tá? Breno Bidon é um meio-campo importante. Fora isso, é um jogador que hoje é, vamos dizer assim, vale muito dinheiro no Corinthians. É a nossa principal peça para venda futura, tá? E ainda ajuda o Corinthians muito futebolisticamente. Então, meio-campo aí com José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro, cara, foi um meio-campo que nos deu aí a pré-Libertadores. Foi um meio-campo que nos ajudou a conquistar 9 vitórias seguidas. Então faz muita falta. São Paulo liberou, o Corinthians também não devia ter liberado. Ah, libera outro jogador que não é utilizado como titular. Mas o Breno Bidon, titularzíssimo do Corinthians, tá fazendo muita falta, tá, fiel? Comentem se você pensa igual eu ou não. Quero saber a sua opinião. Então vamos ter alguns desfalques contra o Noroeste, mas ainda é um Corinthians bom, tá? Principalmente para enfrentar a equipe do Noroeste com todo respeito. Então a gente vai ter ainda o meio campo aí com o Corinthians que deve usar Ranieri joga, fiel? Confirma para mim, acho que joga. José Carrillo, o Charles, Coronado. Então a gente ainda tem um meio campo ainda para utilizar. O nosso ataque com o Memphis e Yuri Alberto, mas amanhã eu confirmo o último treino para vocês, tá? Pega as informações, quem treinou no time do Ramon Dias titular e trago para vocês aqui. Outra questão importante que eu quero trazer é que o Pedro Raul postou nas redes sociais uma frase enigmática aí, tipo assim, às vezes o culpado é a vítima, tá? Não exatamente com essas palavras, mas foi isso que ele quis deixar entendido, tá? Sou a vítima, não o culpado. Por quê? O Ramon Dias não tá selecionando o Pedro Raul aí para os jogos do Corinthians e eu acho errado. Aí vocês vão falar, mas corintianeiro, você tá defendendo o Pedro Raul, você tá louco? Cara, foi o que eu falei no vídeo para trás. O cara estreou fazendo gol. A gente jogou aí contra a Ponte Preta num campo totalmente encharcado, cara. Jogo perfeito pro Pedro Raul. Então se o cara tá querendo renascer pro futebol e o cara não tem oportunidade nem de ser selecionado para as partidas, aí é realmente uma situação que deixa a gente preocupado. Agora, tem outro lado da moeda, tá, fiel? Inclusive eu já busquei informações e estou esperando a resposta. Como que o Pedro Raul tá treinando? Ele tá se dedicando? Ele tá treinando bem? Eu tenho certeza que não. Porque se ele tivesse treinando bem, óbvio que o treinador vai selecionar o jogador.
A gente é no treino que é no jogo, tá, fiel? Segundo o Bernardinho aí, que ganhou tudo na seleção brasileira de vôlei. Então, não adianta nada o cara não tá treinando bem e depois querer ir pra partida, tá? Então, cara, essa questão do Pedro Raul, ele tem que rever antes de postar as coisas nas redes aí, porque realmente ele não deve estar se dedicando nos treinos, ou o Hector Hernandes está merecendo mais. Apesar do gol de estreia, o Hector Hernandes deve estar merecendo mais aí essas oportunidades de ser selecionado para as partidas. Certo, fiel? Amanhã eu trago informações sobre o Corinthians e o Noroeste, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho agora sobre Rodrigo Garro, cara. Rodrigo Garro foi a nossa melhor contratação. Inclusive tem a sede do River Plate, que estava querendo comprar o jogador do Corinthians. Isso é tudo balela, isso é tudo mentira, não passa de especulação ou pessoas aí para tentar atazanar a vida do Corinthians. Não existe nada entre River Plate e Corinthians, e mesmo que se existisse, seria uma ótima venda do Corinthians, porque o Rodrigo Garro está muito valorizado e sua multa contratual ela é altíssima. Mas o que a gente quer, fiel, aqui é uma posição do Corinthians. Ah, corintianeiro, que posição? Rodrigo Garro volta quando? Qual que foi o problema no joelho dele? Qual a perspectiva de volta do Rodrigo Garro? Porque falaram que ele poderia voltar contra o Noroeste agora ou no próximo jogo. A gente já tem clássico contra o Palmeiras também. Vamos ficar sem o nosso principal jogador de novo? Essa ausência do Rodrigo Garro tem mais a ver com o incidente que aconteceu na vida dele? Realmente é o joelho que está deixando ele fora de todas essas partidas? Eu não estou vendo assim uma explicação totalmente detalhada sobre o Rodrigo Garro. E olha que a gente trabalha com informação, tá? Então a gente não tem uma informação detalhada do jogador realmente quando será a volta dele, e isso nos preocupa bastante, tá? Porque é nosso principal jogador e faz uma grande falta pro Corinthians. Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Fiel, sobre o mercado da bola, eu tenho que trazer para vocês aqui a situação do Romarinho, tá? Romarinho está livre no mercado. É um jogador de 34 anos lá na Arábia que já perdeu o mercado lá também, porque já não é aquele jogador mais de antes. Ele estava num time de segunda divisão da Arábia. Minha opinião é o seguinte: a informação que eu tenho, irmão, é que existiu uma conversa entre Romarinho e Corinthians por respeito ao jogador, e o Romarinho estaria disposto a aceitar um salário baixíssimo para voltar para o Corinthians, tá? Só que o Corinthians ainda estuda esta, vamos dizer assim, essa probabilidade do jogador vir para o Corinthians. Porque ele tem 34 anos, não é um jogador que está performando bem mais, e ele teria que vir por um salário base mesmo, um salário baixinho aí, e quem sabe querer poder dar certo. Mas eu não acredito que será muito bom para o Corinthians, e nem acredito que o Corinthians vai viabilizar esta contratação do jogador, porque Romarinho, cara, ele poderia ter vindo para o Corinthians antes, é a minha opinião, tá? Ele poderia ter vindo para o Corinthians antes e não veio. Então agora com 34 anos, sem mercado na Arábia, agora ele quer vir para o Corinthians. Então eu não acho uma situação totalmente favorável ao Timão. Mas o que você acha? Você acha que daria bom Romarinho no Corinthians? Ou você acha que seria uma perda de tempo? Na minha opinião, eu acho que só aumentaria a folha salarial do time e o Romarinho não nos ajudaria. Corinthians não é asilo, fiel. Corinthians aí não pode ficar repatriando jogadores porque já foram um ídolo uma vez. Se ele ama o Corinthians como ele disse que amava, ele deveria ter vindo antes, tá? Deveria ter abandonado aí um salário melhor, alguns anos da sua carreira aí na Arábia para ter vindo para o Corinthians, e não foi isso que ele fez. O que você acha sobre isso? Comentem, porque eu vou responder todos os seus comentários. Fiel, e agora a situação do Romeu Tuma Júnior, tá? O Augusto Melo aí entrou com um pedido para afastar o Romeu Tuma Júnior de presidente do Conselho Deliberativo, para afastar esse cara que só quer prejudicar o Corinthians, junto com essa laia de renovação e transparência, esses canalhas, esses vagabundos, esses sem vergonha, desses filha da... né? Tem que falar assim mesmo, cara. Foda-se esses caras aí. Foda-se esses caras aí. Cara, só querem prejudicar o Corinthians. O Corinthians deve mundos e fundos para empresário por causa deles. A arena do Corinthians saiu um preço com aquele vagabundo, aquele André Sanches, e hoje está 3, 4 vezes maior. O Corinthians queimado no mercado, o Augusto Melo que trouxe recurso, o Augusto Melo que foi atrás, o Augusto Melo que fez esse Corinthians hoje ter uma chance de brigar por título, o Augusto Melo que melhorou a imagem do Corinthians no mercado da bola, tá? Corinthians, a própria entrevista do Augusto Melo, quando ele comprou o Rodrigo Garro, a condição era o seguinte: ele tinha que pagar no dia exato. Se ele não pagasse, teria que pagar 2, 3 vezes mais o valor.
Então, cara, o Flamengo só vendeu o Mateuzinho com cláusulas que se o Corinthians atrasasse, a multa seria altíssima. Jogadores no mercado só venderiam caso o Corinthians desse uma boa entrada, porque o Corinthians pegou fama de mal pagador por causa dessa gestão, por causa dessa laia, por causa desses canalhas. Então hoje o Augusto Melo tenta fazer um trabalho bom e os mesmos canalhas, a mesma gestão que atrapalhou o Corinthians, tentam tirar do poder. A questão do Augusto Melo tentar tirar o Romeu Tuma Júnior, fiel, ela é simples, ela tem que passar pelo Conselho de Ética. Se passar pelo Conselho de Ética, aí há uma votação para isso, tá? Detalhe, eu acredito que não passa. Eu acredito que o Conselho de Ética, a maioria é oposição. Eu acredito que esse pedido do Augusto Melo não vai para frente. A gente vai ter que engolir o Romeu Tuma Júnior até o final da sua gestão. Pelo menos é as informações que eu tenho. Certo, fiel? Olha, eu vou ver se eu consigo deixar um vídeo hoje à noite para vocês ainda, tá? Porque eu tenho algumas informações sobre o mercado, estou tentando aqui confirmar. Confirmando, eu já trago para vocês aqui, aí lá para as 10 horas da noite, mais ou menos, eu gravo um vídeo aqui para vocês, dependendo das informações. Combinado? Está atualizado. Isso é tudo que tem de mais atualizado do Corinthians. Quero agradecer demais a sua presença. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E vai, Corinthians!